Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E de vez em quando, além da prateleira de cima, eu vou muito além, eu vou na prateleira de cima da economia brasileira. Eu tenho a honra de receber aqui o executivo Laércio Sola. O Laércio, ele recebeu uma incumbência da família Hermílio de Moraes para tomar conta da divisão agrícola que pertence a Votorantim Cimentos, e ele está nesse desafio aí desde fevereiro de 2014. Tudo bem, Laércio? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Fala, Carlão. Obrigado por estar com vocês aí. E eu acho que o importante é exatamente o que você disse. É uma grande satisfação estar à frente desse projeto, dessa grande organização Votorantim Cimentos, de uma empresa brasileira, de uma família brasileira que acredita muito no país. E mais do que isso, agora, com grande satisfação, nesses últimos 3 anos, eu estou há 6 anos, como você disse, 6 anos e meio, dentro da Votorantim Cimentos, agora na frente desse negócio, essa é a 4ª safra, vamos falar no mundo agrícola, a 4ª, estamos entrando na 5ª safra, agora o 5º ano safra da Votorantim Cimentos, agora com um novo nome mais próximo do agronegócio, que a gente chama de Viter, né? Então, você que está muito próximo aí de Votorantim, de Sorocaba, na sua região, e conhece bastante dessa grande organização, desse grande grupo industrial brasileiro, vem investindo, focando no agronegócio, porque com a Viter agora, a gente acredita que os nossos clientes, que são o que eles mais buscam, é tirar mais do solo. Então, a Viter, com nossa chamada Seu Solo Pode Mais, que é a nossa chamada para essa empresa, para esse novo negócio que está sendo criado. Temos uma grande história, não são meus 4, 5 anos à frente do negócio aqui, e não são também os 100 anos só de competência industrial da Votorantim Cimentos. É mais do que isso. Nós somos líder no mercado de corretivos de solos com a marca Cocar Itaú, que né, já é uma marca Votorantim, mas agora, como Viter, a gente abrange um portfólio para poder tirar mais do solo e potencializar mais. Então, é mais vida para a terra. Então, vida para a terra, uma produtividade. Deixa eu te falar o seguinte, vamos voltar um minuto antes, porque o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão sempre gosta de saber um pouquinho mais do nosso entrevistado. Eu sempre gosto de... Aqui o nego não vai chegando, vai falando, não, ele tem que se explicar, entendeu? Eu queria saber o seguinte... O Laércio, gente, e eu estava conversando ele aqui um pouco antes dos bastidores, eu já fiquei impressionado, porque ele é uma figura internacional. Você já morou fora do Brasil várias vezes. Me explica aí, como é que tudo começou? Até no Alasca você já viveu muito. Pois é, como tudo começou, né? Quando eu era menor, né, aqui estudando, ainda eu tinha um primo que foi fazer intercâmbio e eu achei fantástico isso. E o meu pai sempre foi do Rotary e tal, então a gente sempre morava numa casa muito grande aqui em São Paulo, então a gente sempre tinha intercambista. Então na minha casa sempre teve gente da Islândia, do México, da Alemanha, de tudo que é lugar do mundo, da Austrália. Então, como nós éramos em 3 crianças e meu pai era do Rotary, então 3 crianças. Eu sou o mais novo, né? Mas na época, acho que dos 10 anos aos 16 anos, sempre convivi com muito estrangeiro, estudante. Então eu queria fazer intercâmbio e eu acabei escolhendo, eu tinha 2 opções na época, e eu queria fazer um intercâmbio diferente. Eu escolhi a Índia e o Alasca, e eu acabei tendo o grande prazer de me descobrir o mundo internacional através do Alasca. Que uma coisa que eu aprendi com o pessoal que morava lá, não é você querer, é você conseguir morar no Alasca. O Alasca é maravilhoso, mas é desafiador, né? Então, eu acho que mais do que isso, descobri o seguinte, que como você poder mais, né? Então, morar lá é poder aguentar mais frio, mais escuro, mais luz do sol. Então, isso foi uma coisa que eu trouxe para a vida. E depois daí, eu vim para o Brasil, comecei a estudar administração, né, em São Paulo. Aí eu parei por 2 anos que eu queria fazer uma carreira internacional. Fui fazer um projeto na Alemanha, que era a primeira fase do aeroporto de Abu Dhabi, lá nos Emirados, né, na Siemens, numa grande organização alemã. Aí acabei depois vindo para o Brasil para continuar os estudos, fiz o Projac da Globo, depois fiz a Terra Encantada da Xuxa, que são os projetos de automação da Siemens, sempre na Siemens, fiz a fábrica da Audi, Volkswagen no Paraná, voltei para o projeto de expansão na Europa. Com isso, eu queria, né, trabalhar em organizações alemãs, eu acabei entrando numa empresa agrícola alemã, onde eu fiquei 4 anos, e depois entrei no setor de mineração, que foi uma outra área de grande satisfação, que eu acho que tanto o agronegócio que eu aprendi na minha época na organização alemã,
de defensivos agrícolas, você está numa capital, num grande centro urbano, mas você também vai nos pequenos, você conhece o Brasil. Então, naquela época, eu fui abrir, eu era coordenador de distribuição, ainda jovem nessa empresa alemã de defensivos, eu fui abrir ainda a Mimoso do Oeste, que ainda não era Luiz Eduardo Magalhães, quer dizer, Rondonópolis ainda era só a rua principal da rodovia, lá em 98, 99, 2000, a integração, quer dizer, muita coisa em Paulínia, aqui no eixo da Dutra, com as grandes fábricas industriais, mas também visitando as fazendas e os rincões do Brasil, que ainda os gaúchos estavam ainda no MS, subindo para o MT e abrindo o MT. Então a gente foi abrindo tudo isso. E aí eu fui para um lugar muito mais de geografia avançada, que foi trabalhar com mineração. Então, mineração com calcários. Então, eu trabalhei com esse Espírito Santo, Amazônia, praticamente todo o complexo andino, seja da Colômbia, do Peru, Venezuela. Então, eu fiquei muito tempo andando por aqui. Também, junto com o agronegócio, uma indústria do agronegócio. Então, os grandes clientes como Cargill, Bunge, ADM, Raizen, as cervejeiras, quer dizer, todo mundo que processava óleos, alimentos, tinha que usar o minério para fazer a filtração mineral. Né? Então, foi um grande prazer trabalhar com isso. Aí fui para morar na Califórnia um tempo, também lá no coração do vinho, né? E fiz 2 projetos na divisa da China com a Coreia do Norte. Por ser brasileiro, era uma facilidade, que o Brasil, é o que eu digo, né? Apesar de ter pai de família italiana, meu irmão que mora na Itália e tudo, o melhor passaporte que tem é o passaporte brasileiro. Né? Se você é uma pessoa correta, você sabe que de brasileiro a gente vai falar de música, vai falar de futebol e, quer dizer, uma camisa, você está chegando em algum lugar, você põe uma camisa da seleção brasileira que você nunca vai ser maltratado, nem pelos argentinos, nem pelos argentinos. Então, foi um grande prazer essa carreira internacional que começou lá estudando em 92 para 93, depois a carreira profissional a partir de 2001, 2002 internacional, que me levou até 2012, né, nessa carreira internacional, e aí foi quando eu decidi mudar de carreira e vir para o Brasil, para ficar no Brasil com a família já, 2 filhos. Então, depois de andar pelo mundo, aí eu resolvi uma organização brasileira, com um projeto brasileiro, para o mercado brasileiro, com produtos brasileiros. A gente sabe que o agronegócio é um mercado de demanda internacional, que demanda muitos insumos agrícolas internacionais, mas esse portfólio de produtos é dos minérios brasileiros, com a competência industrial brasileira, para vender para os produtores brasileiros. Então, é tudo verde e amarelo aqui, então é muito satisfatório. Né? Talvez eu não use tantas as línguas que eu aprendi aí, alemão, inglês, espanhol, que eu aprendi pelo mundo, mas é uma grande satisfação, acho que depois de uma grande experiência, a gente conhecer muita coisa, a gente focar e cuidar de quem gosta do Brasil. Acho que mais do que isso. Votorantim Cimentos, os acionistas gostam desse país. Então, eles gostam dos projetos que são dos brasileiros. É muito gratificante isso. E é muito bacana, porque você fala isso com realmente a gente percebe que você tem brilho nos olhos falando desse orgulho que você tem do Brasil e dos brasileiros. É muito bacana ouvir isso. Vem cá, eu não sei se você já falou ou se foi numa conversa de bastidor, eu queria saber o seguinte, como é que, com esse pedigree todo aí, como é que o pessoal da Votorantim te achou aí? Na verdade, um dos executivos que saiu dessa empresa alemã, um alemão que me conhecia, me recomendou, e eu acabei entrando para tocar um outro negócio de minerais os primeiros 2 anos. Aí me perguntaram um dia assim, né? O que você acha desse calcário? Que era o negócio calcário era bem pequenininho, era 0,5% do resultado da Votorantim Cimentos do Brasil. O que você acha? Assim, eu acho tudo. Eu acho que o agronegócio é 1/5 do PIB brasileiro, que é para o mundo. Agora, se você perguntar se tem potencial a Votorantim Cimentos e o agronegócios, acho que a resposta todo mundo já sabe, né? O potencial de quando uma Votorantim Cimentos foca no negócio é inquestionável. Competência industrial, valorização, tamanho, geografia, responsabilidade com sustentabilidade, com foco em expertise de conhecimento e desenvolvimento. E o agronegócio brasileiro? É o maior do mundo, é o que mais vai crescer, que tem uma responsabilidade pelo mercado. É super diversificado, diferente do Canadá, dos Estados Unidos. Nós temos citros, nós temos a parte de animais, seja suínos, boi, o frango, a gente é gigante, quer dizer, as lavouras permanentes, até a celulose e o reflorestamento. Quer dizer, porque a gente tem clima, tem topografia, tem água,
tem área e tem muita gente disposta. Fazer o que a gente faz no Cerradão nos dias de hoje não é o que se fazia nos anos 60. Por quê? Porque a gente tem essa responsabilidade do agronegócio migratória que veio aqui da velha agricultura, e hoje você sabe que tem torcedor do Grêmio e do Inter espalhado pelo Brasil inteiro. Do Atlético Paranaense, tem torcedor do Flamengo de Ribeirão Preto espalhado pelo Pará. Quer dizer, por que isso? Porque eles não é desafio, eles querem o desafio. Então, eu até falando um pouco antes sobre o Alasca, né? Você aprender a ser desafiado, quer dizer, a população hoje, o povo do agronegócio, não tem medo no Brasil. Eu não sei se você concorda, não tem medo de economia, não tem medo de clima, não tem medo de gafanhoto. O pessoal que trabalha, é uma grande satisfação trabalhar. Nós vamos fazer isso, nós vamos. O agro, que todo esse movimento que está passando agora, mas o agro não parou e o agro não vai parar. Então, quando trouxe isso para dentro da Votorantim Cimentos, com a minha motivação, que é mais desafiadora, não foi difícil eles vender o projeto, não. Foi muito satisfatório e fácil, porque são 3 variáveis que foram combinadas, né? Então, um gestor desafiador como eu, colocando numa grande organização para um grande setor, que é o agronegócios, não tinha como não dar frutos, né? Falando em agricultura, não tinha como aumentar a produtividade. Né? Vem cá, e eu já que ando pelo Brasil e várias vezes já passei em frente daquela fábrica em Itaú de Minas lá, que a gente passa na rodovia, enfim, conheço o nome Votorantim é uma presença marcante no Brasil inteiro, quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós, porque eu acho que isso também facilita a vida de vocês, né? Porque você tem uma indústria na mão que tem uma presença nacional, que tem produtos altamente respeitados e com resultado incrível, e agora me parece que vocês estão lançando um novo produto, então eu queria saber como é que isso tudo se coaduna aí para desembocar nesse 2000 nessa nova década que está vindo por aí. É isso aí, exatamente isso. A gente está 30 anos no mercado, com a marca Calcário Itaú, que nasceu em Itaú de Minas. Nós temos 9 fábricas de calcário, que vai desde o Rio Grande lá embaixo até o Tocantins para atender o Pará e o Maranhão lá em cima, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, atendemos o MS, o Goiás. Por que é importante quando você falou assim? Quando eu olho para trás e tenho a grande satisfação, diz a Viter, o negócio Viter está dentro do Novo Votorantim Cimentos, nos dá toda essa nossa musculatura que você está falando, seja de financeira, de competência industrial. Mas antes disso, acho que a gente tem que parar e pensar de uma forma muito responsável e sustentável. Né? Existe uma grande responsabilidade dessa organização de fazer com que o agro possa mais com as terras. Então, se falou de Itaú de Minas, nós aumentamos em 50% o volume de uma fábrica que tinha 30 anos, nos últimos 2 anos. Por quê? Mas é uma área desenvolvida como São Paulo e Triângulo Mineiro? Sim, mas com os nossos produtos. Então, a gente não fala mais de calcário agrícola, a gente fala de calcários. Tem dolomítico, calcídico, filler, mais fino, mais grosso. Então, a gente começou a trabalhar propriedades físicas e químicas. Com isso, a gente abriu o portfólio, como você perguntou agora, um produto novo. A gente tem, como a gente fala, se o solo é perpetuar o máximo do solo, o que você precisa? A gente não está falando mais de calcário, nem de corretivos. A gente quer falar com o negócio agrícola. O que você precisa? Eu preciso renovar o solo, com corretivos de solo. Eu preciso optimizar o solo. Então, a gente tem a linha que chama Optimix, que, na verdade, é uma adição de uma única vez, de uma forma otimizada mesmo, de cálcio, magnésio e enxofre, que corrige, adiciona cálcio, magnésio e enxofre, não para essa camada do solo, mas também para as camadas mais profundas. Você quer uma cana de 3 metros, você quer 900 caixas de laranja por hectare, então você vai ter que, aquele prato de comida que é aquele solo, não são 20 centímetros, é quase 1 metro de profundidade, 1,5 metro. Então, tudo que você vê para cima é o que a gente não enxerga para baixo. Mas você sabe, para alimentar esse ser vivo, que é essa lavoura, tem esse prato de comida. Então, a gente lançou o Optimix, que é a linha de optimizar. A gente tem uma outra linha que a gente chama Acelerar a Poder Mais, que é a linha Calfértil, que são calcários calcinados, ou seja, com grande competência industrial, a gente trabalha com fornos, quer dizer, a gente tira o CO2, então o produto ele reage no solo em 48 horas muito mais rápido, ou seja, não houve, porque você sabe que o consultor externo chamado São Pedro, assim como ele acelera, ele também diminui as janelas de aplicação por causa da chuva,
Então, às vezes, não houve tempo de fazer a calagem no momento certo. Então, você tem que colocar um momento, depois até do plantio, consegue. Hoje a Viter tem produtos que podem ser aplicados depois do plantio, não antes do plantio. Sim, até pós-emergente. A linha Calfértil são produtos que reagem muito mais rápido, estão disponíveis no solo muito mais rápido. Estamos tendo uma grande gratificação. Fazendo experimentos no Mato Grosso, produto feito em São Paulo, até que a gente prepare as linhas no Mato Grosso. Então, existem os grandes produtores de algodão, que você sabe que é uma lavoura super desafiadora, mesmo super tecnificada, é um grande desafio. Eles precisam de clima, chuva na hora certa, luminosidade na hora certa, não pode, tem que cuidar da pluma para não sujar, então não pode. Então, tudo isso, a gente está fazendo grandes experimentos com os maiores produtores do Brasil, há 2, 3 anos, com grandes resultados. Então, a gente vem nos nossos investimentos plantando desenvolvimento técnico para colher daqui 2, 3 anos comprovatórias de resultados de produtividade, e isso está fazendo naturalmente o negócio pedir mais portfólio, mais capacidade, e está sendo uma grande aceitação no mercado brasileiro. Muito show de bola. Olha, eu posso dizer para você o seguinte, a gente podia conversar aqui mais o resto da tarde aqui, mas o programa, infelizmente, acabou, na verdade, já. Querido, eu queria agradecer e te dizer que eu fiquei seu fã pelo seu entusiasmo. Eu adoro pessoas entusiasmadas. Eu sou um entusiasta do agronegócio brasileiro. O meu programa está às suas ordens. Quem sabe uma hora dessa a gente continua esse papo e conversa um pouco mais sobre o desenvolvimento desses negócios todos aí. Obrigado pela sua presença aqui, viu, Laércio? Obrigado, Carlão. E depois que tudo isso passar, a gente vai se encontrar. Vamos bater bastante prosa junto aí de agro. Tem muita coisa para se falar e se desenvolver para esse mercado brasileiro. Tá bom? Maravilha. Show de bola. É isso aí, gente. Para você que não perde nenhum Fala Carlão, você acompanhou a minha conversa aqui com o Laércio Sola, ele que é o head da Viter. Viter, que quer dizer vida e terra. É isso mesmo, Laércio? É isso aí, Viter. A gente fala que seu solo pode mais. É vida para a terra, vigor, vitalidade do solo brasileiro, que é o maior valor do produtor rural, que é a sua terra, né? É isso aí. Maravilha. É isso aí. Laércio, super obrigado. É isso aí, gente. Se você estiver nos acompanhando no YouTube, a hora é agora. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Obviamente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Deixa aí seu like, deixe o seu comentário. Este Fala Carlão, a gente volta e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Muitíssimo obrigado, Laércio. Forte abraço. Um abraço, Carlos.